seja mais um inscrito no canal. E não esqueça de deixar o seu curte e like no vídeo. Obrigado. Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos de volta ao vivo, sempre aos domingos a partir das 7 horas da noite e as nossas representações aos sábados às 9 horas da noite. E você pode nos acompanhar em concomitância com a veiculação pela Santa Cecília TV através da internet aí para todo o planeta Terra. Basta acessar www.santaportal.com.br/TV. E atendendo a pedido de muitos telespectadores, nós tivemos um programa bombástico há mais ou menos um mês e meio atrás, 2 meses atrás mais ou menos, sobre ufologia, onde fizemos uma série de revelações. Nos foi solicitado o retorno dele, só que a gente vai focar num tema só, dos ufólogos da Burnie. Primeiramente aqui à minha esquerda, o ufólogo Edson Boaventura Júnior e o Joseph Davi Prado, que é o presidente da Burnie, Brazilian UFO Research Network, sobre ufologia. Nós vamos focar hoje sobre o caso Varginha, né? E como eles vêm sempre de preto, hoje também, em homenagem a eles, eu vim também de preto. Então somos os 3 homens de preto, né? E também, quem sabe também, em homenagem à minha mãe, que faleceu no meu último programa, né? O último domingo não tivemos devido às eleições, mas no domingo anterior, faltando 10 minutos para começar o programa com o Dr. José Nilson aqui na Santa Cecília TV, houve o desencarne da minha mãe. Fiquei sabendo logo após o programa. O assunto era exatamente sobre reencarnação e foi uma coincidência, né? Aconteceu. A gente fica chateado, mas faz parte da vida, estamos continuando aí. Eu sei que ela está sendo muito bem assistida, né? Lá em cima, né? Tenho certeza disso. E agradeço a toda a equipe médica, a todos que colaboraram com a minha mãe, a sua companheira também, que acompanhou ele, que a gente chamava carinhosamente de Dona Nenê, minha irmã que esteve sempre com a minha mãe, os médicos, enfermeiros, enfim, toda uma equipe que ajudou muito a minha mãe nos seus últimos momentos e ao longo do tempo que ela teve com Alzheimer. Agradeço a todos de forma geral, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, eu sei que o assunto hoje é muito polêmico, muita gente vai... Nós temos uma revelação bombástica para ser feita aqui através dos nossos ufólogos, uma coisa que ainda não foi falada na TV, eles querem falar no terceiro bloco, né? Então a gente vai contar vários detalhes do caso Varginha, coisas que muita gente não sabe e alguns que ninguém sabe na verdade, tá bom? Então fique com a gente, os nossos telefones são 3224-7017 e 3224-2944, está aí na sua telinha. Rapidamente eu vou mostrar o que vou estar sorteando hoje. Primeiramente agradeço aos ufólogos, meus amigos, por sinal, não só ufólogos, meus amigos, o Joseph Davi Prado e o Edson Boaventura, que eu já conheço há mais tempo, né? Porque ele morava no litoral, né? Agora mora em São Paulo. Caso Varginha, esse é um caso que ficou impressionante, é um dos talvez mais conhecidos hoje da literatura ufológica, tô certo? Verdade. É o mais famoso do Brasil e bem famoso no resto do mundo também. E Edson, eu sei que você tem umas bombas, porque o Edson, na verdade, ele participou das pesquisas na época do caso Varginha. O caso Varginha ficou muito polêmico, porque muitas vezes houve lá uma correria para lá, hoje virou um símbolo a cidade, tem até ET grande lá, tem um monte de coisa lá assim. Caixa d'água em forma de disco voador, né? Alguns levam na piada, outros levam na brincadeira, mas esse foi um caso muito sério que aconteceu no Brasil, não foi, Edson? Foi muito sério. E no dia 20, né, de janeiro de 1996, nós tivemos vários fatos que ocorreram lá com algumas pessoas que avistaram seres, e inclusive tem um casal de ruralistas também que viu a nave em dificuldade, soltando fumaça. Viu nave, chegaram a ver nave também, viu nave também. Eu achei que tivesse só visto o ET, né? Que é o caso das meninas que viram bem. Não, tem nave. Inclusive, apesar do caso ter se popularizado a partir do dia 20 de janeiro de 96, já no dia 13 de janeiro já tinha alguns avistamentos de luzes, OVNIs na região, dia 13, dia 15, dia 17, vários dias ali antes, né, uma semana antes, já estava aparecendo. E foi uma onda que persistiu de janeiro até abril
de 1996. Bom, nós sabemos que os ETs, pelo menos não sabemos quantos tinham nessa nave, que eles acabaram ficando em Varginha. Mas a nave nunca mais foi vista, essa nave, a nave inteira. A nave, tudo indica, né? Se supõe que ela tenha caído, foi capturada também pelos militares da ESA e depois foi encaminhado para os Estados Unidos no dia 25 de janeiro de 1996, segundo algumas fontes que nós temos. E esse caso, assim, ele foi importante porque teve um envolvimento militar da ESA, né, que é a Escola de Sargento das Armas em Três Corações, teve o envolvimento da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, vários civis, o Hospital Regional, Hospital Humanitas, enfim, houve todo o envolvimento de muitas pessoas, militares e civis, que comprovam aí que alguma coisa diferente aconteceu naqueles dias. As movimentações também dessa criatura que chegou um certo momento, nós conseguimos mais de 20 depoimentos gravados em vídeo e fita cassete, onde se falava que essa criatura foi transportada do Hospital Humanitas, foi para a ESA, da ESA depois foi para a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas, chegando aí para a Unicamp, onde o Badam Palhares, Conradin Metz, mais outra junta de médicos, cada um na sua especialidade, passou a fazer algumas experiências científicas com uma criatura viva e necrópsia na criatura morta. Eu vou falar um pouco sobre o Badam Palhares, né, que é uma figura bastante famosa no Brasil e participou, né, teve com o corpo do ET. Mas antes, deixa eu mostrar uma abertura rapidamente que vocês nos trouxeram para apresentar no programa. Perfeito. E a gente, ao longo desse programa, a gente vai mostrar fotos e vídeos interessantes do caso Varginha, tá bom? Vamos lá, abertura. Joga o som aqui dentro. Ok. Do caso do Badam Palhares, que é uma pessoa bastante conhecida, ele foi muito questionado sobre isso. O que ele disse depois disso? Então, ele foi questionado a respeito se tinha realmente trabalhado com a criatura, principalmente no programa do Goulart de Andrade, só que ele negou. E até hoje ele vem negando, embora em algumas aulas que às vezes ele dá, né, para os alunos lá, ele já chegou a falar que talvez daqui a uns anos ele possa falar alguma coisa a respeito do que de fato aconteceu. E assim, os funcionários que trabalharam, né, com o Badam Palhares naquela época, chegaram a dizer várias coisas, assim, que o Badam estava agindo estranhamente naqueles dias quando as cargas, né, as caixas, os caixotes chegaram lá, que ele pediu alimentos, né, pediu alface, pediu iogurte, leite, pediu algumas coisas estranhas. Frutas. E como ele mexe com corpos mortos, né, faz necrópsia, não tinha muito a ver dele ter esse alimento, sentido, não fazia sentido. Depois nós ficamos sabendo que parece que era uma forma de tentar fazer essa criatura se alimentar, né, ver o que ela poderia receber e tudo mais. E sabe-se também, né, o Grupo Ufológico de Guarujá, na época, também recebeu, isso já é uma novidade que eu estou falando, recebeu na época algumas informações de funcionários de lá de dentro, um informante chamado Carlos, que dizia que inclusive foi filmado dentro da Unicamp essa criatura. E algumas pessoas lá, umas famílias, né, pessoas familiares chegaram a ver essa fita, detalhes dessa criatura que era muito feia, viscosa, né, aqueles olhos vermelhos esbugalhados, que condiz... Você pode é esse aqui, poder mostrar? Pode mostrar. É uma ilustração. Essa é uma ilustração, né? Vou pedir para mostrar uma ilustração. E vou pedir também para a Carol já preparar as fotos que a gente vai mostrar. Jadir, o interessante, acho que tudo isso é que é muita gente envolvida, tanto militar quanto civil, e todos descrevem mais ou menos a mesma coisa. Isso assim, não há aquela incoerência. Não, o meu é assim, o seu é assim. Não, todo mundo... Todo está dizendo a mesma coisa, dizendo a mesma coisa, exatamente. José, e essa é a posição do ET quando as meninas viram, não é isso? Exatamente. Não? Essa aqui? É o que elas escreveram. Inclusive, até elas citam, e é o que eu imaginei também quando você começa a pesquisar o caso, que parece que ele estava mais assustado com elas do que elas com ele. Ah, é? A sensação que elas tinham é que ele estava acuado no canto. Então, assim, ele não estava olhando para elas, elas olharam, elas viram, ele virou e voltou assim, meio que se escondendo. Sabe quando você está acuado num canto tentando se esconder? Vamos mostrar a foto das meninas que viram na época? Essa foto é da época? Não. Vou mostrar. Não, eu não sou... Vamos lá. Nada? Essa minha produção não gosta de me enganar, agora sim.
Então, essas aí são as meninas mais recentes, mas tem um vídeo logo em seguida que ele mostra o depoimento delas na época. Na época. Da época. E elas nunca caíram em contradição? Nunca. Nunca. Inclusive, nunca, até hoje. Tem dado depoimentos na atualidade e confirmam essa história até hoje. Uma coisa que é bem legal, que assim, você vê que elas, desde aquela época elas falavam, a mãe delas falava, e elas falavam assim, nós nunca vamos mentir. Ela falou, não estou falando que é um ET, nunca falei que é um ET, eu falei o que eu vi. O que é, eu não sei. E eu não vou mentir. Além delas, mais gente viram? Eu sei que depois encontraram o corpo, tem toda essa história, mas vivo, alguém mais viu? A dona Terezinha Klepf. A dona Terezinha Klepf viu. Teve um outro rapaz também que quase chegou a atropelar uma criatura dessa perto do sítio lá onde eles viram a nave. De carro? De carro. Teve o policial que faleceu, que a gente acredita que possa ter sido contaminado pela criatura, o Marco Eli Xerezi. Ele chegou a pegar essa criatura durante a noite, por volta das 20 horas da noite, naquele dia 20 de janeiro de 96. Chegou a levar essa criatura para o pronto-socorro, depois levou para o hospital regional. Aí essa criatura foi meio que internada, separada em um quarto lá, isolada. Depois houve uma troca, porque estava aquela movimentação, né, com aquela criatura, levaram para o Hospital Humanitas, que era do mesmo diretor, o Adilson Uzieira, ele era diretor tanto do Hospital Regional como do Humanitas. Então facilitou também esse transporte, essa transferência para o Humanitas. E no Humanitas, essa criatura veio a falecer. E aí foi feita toda uma operação militar de retirada dessas criaturas do Hospital Humanitas. Isso ocorreu no dia 22 de janeiro de 96. E essa criatura foi levada para dentro da ESA e depois foi encaminhada para Campinas, né, e chegou lá nas mãos do Badam Palhares e foi alojada na Unicamp, lá no HC, que é o Hospital das Clínicas, num subterrâneo secreto. Edson, a gente está com um vídeo agora no ponto para a gente mostrar. Sim. Eu sei que tem muitos outros vídeos que vocês trouxeram do caso Varginha. Vamos ver esse primeiro vídeo, então. A gente tá sem som aqui dentro? Estranha, redonda. Nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super arregalados, vermelho. Corpo bem com as veias estufadas, tipo que tivesse lutado, não sei. Mas tava com as veias do corpo tudo estufado. O corpo dele também, que ele tava agachado com a mão no meio das pernas. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as três. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Tudo rápido. Ela falou assim, a gente conseguia ir e olhava para trás. A gente ia e olhava para trás. É exatamente como está nessa ilustração. Pena que se fosse nas épocas de hoje, todo mundo tem um celular, todo mundo fotografa, né? Exato. Mas sabe tem uma foto logo em seguida aí que mostra o local lá. Ah, é? Inclusive tem o Jamil Villanova, que era do Grupo Ufológico Guarujá, o vice-presidente nosso lá, que participou das investigações também. Ele ficou meio que simulando, né? Agachado, a criatura agachada no local. Entendi. Tem essa fotografia aí, se quiser. Vamos mostrar a foto então? Tem a foto no ponto, é isso? Então vamos lá, a foto que você está falando esse é o local. Esse é o local onde ele estava agachado. Onde ele estava agachado. O Jamil está lá fazendo como se fosse a criatura. Ah, tá. Pode passar a próxima imagem. Aí a criatura, quando ela olhou, né, para as meninas, né? Ela era exatamente assim, essas veias sobressaltadas, né, algumas protuberâncias na cabeça, como se fossem chifres. Deixa eu te perguntar uma coisa, em relação à cor do corpo, porque aí nessa imagem é amarelo, né? Isso, que eu mostrei na verdade, ela é marrom bem escuro. Marrom bem escuro. E como se tivesse um óleo untado, né, no corpo. Uma coisa oleosa. E uma coisa oleosa, viscosa. Eu estou para dizer mais como pele de sapo. Tá, meio brilhante, alguma coisa parecia assim. Mais uma pele de sapo. Essa outra foto aí já é o John Mack, um psiquiatra da Universidade de Harvard. Ele veio dos Estados Unidos especialmente para hipnotizar as meninas? Analisar dentro do ponto de vista clínico e psiquiátrico as meninas, para saber se elas estavam falando a verdade ou não. Eu acompanhei toda essa filmagem, fui o cinegrafista, né? Ele fez questão também que não ficasse ninguém dentro do ambiente.
E a Gilda Moura, que é uma psicóloga, fez a tradução simultânea das meninas para ele, né? Porque ele falava inglês. E aí ele, no final, falou assim, se as meninas estiverem falando mentira, eu entrego minha carteirinha de Harvard e não sou mais psiquiatra. Então ele atestou que elas vivenciaram realmente uma experiência real. Aí é uma simulação, né, um desenho do Jamil Villanova também, da captura feita pelos bombeiros logo pela manhã. Né? É só uma coisa que é importante lembrar. Teve um que morreu, né? A gente fala o ET de Varginha, a criatura de Varginha. As pessoas normalmente pensam que era um. Até onde a gente conseguiu levantar os pesquisadores que estiveram no local e tudo mais, foram pelo menos 4. 4? Pelo menos 4. 4 criaturas. Se você começa a ver a linha do tempo da história, os fatos que ocorreram são pelo menos 4, entre vivas e mortas e em locais diferentes e tudo mais. E teve um que eu sei que é isso que a gente vai comentar também aqui no programa, que morreu de causa desconhecida logo em seguida, né? Foi o policial que capturou. Isso, porque assim, a linha do tempo, em linhas gerais, ela foi assim, o bombeiro pela manhã recebeu uma ligação, foi até o local, 4 bombeiros, sargento Palhares, o cabo Rubens, soldado Nivaldo e o soldado Santos. Você lembra todo mundo de nome, né? Você teve presente, sim. Né? Você... E depois foi o major Maciel, para liberar a carga, quando eles capturaram, para passar para o caminhão da ESA, e mais um outro soldado chamado Robson. E essa turminha aí, eles capturaram com rede, com luvas, essa criatura que estava num barranco. Tem algumas testemunhas também civis que estavam batendo laje, passando, 3 adultos e mais 2 crianças que chegaram a jogar pedregulho e pedra. Essa criatura que não é a mesma que as meninas viram. Tá. Isso, essa foi de manhã, por volta das 10 horas, 11 horas da manhã. À tarde foi feita uma operação pente fina numa mata ali próxima, onde a ESA, Escola de Sargento das Armas do Exército, capturou mais 2, uma viva e uma morta. Teve um soldado que mandou bala em cima de uma dessas criaturas e pessoas que estavam ali na rua escutaram até os tiros de FAL, que é fuzil automático leve. E à noite o Marco Elixerezi, que é esse policial militar, capturou mais uma criatura, colocou no banco de trás do seu carro, estava com outro companheiro, um parceiro, e levaram lá para o hospital. E aí tem todo uma história a respeito dessa criatura. E o Marco Elixerezi, depois ele teve uma complicação, um caroço que nasceu embaixo do braço, e aí foi internado, extraiu no exército esse caroço, depois teve uma piora. No dia 15 de fevereiro ele veio a falecer. Só que antes dele falecer, agora em 2012, o último médico que o atendeu, que é o Dr. Furtado, disse que antes dele falecer ele confidenciou para ele que ele participou da captura dessa criatura realmente, que a criatura tinha lesado embaixo do braço dele, tinha feito algum tipo de lesão. Como um ácido, alguma coisa assim que queimou. Na hora bateu, machucou, de alguma forma. Eu preciso dar o intervalo rapidamente e a gente voltar a conversar sobre isso. Eu queria saber também, porque sobre as negativas, evidentemente, da ESA, né, que existem as negativas, né? E também qual é a suposição que se tem em relação à nave, porque a nave não foi vista mais, se ela foi embora, o que você acha que aconteceu também para os ETs ficarem caídos aqui, né? Pelo menos os 4 que foram resgatados. Olha, deixa quem quiser ligar para a gente, mandar pergunta e participar do sorteio, é só ligar no 3224-7017 ou 3224-2944, está na sua telinha os telefones. Joseph, em relação aos ETs que foram deixados aqui, você acha que foi algum pane ou eles se desestruturaram por algum motivo? Qual é a suspeita deles terem sido... Porque a gente tem tantos avistamentos e é raríssimo a ocorrência de você conseguir chegar próximo ao ET. Eu sempre tento usar a linha o que a gente faz. Quando a gente não teve, por exemplo, problema com o Apollo 13, que foi avariada e não conseguiu pousar. Como? Agora que estourou, acabou de estourar. Agora explodiu outra. Eu imagino que seja alguma coisa, pode ser uma coisa semelhante. Essa nave pode ter sido abatida, essa nave pode ter sido avariada por um meteoro. Abatida no Brasil é difícil, né? Cá entre nós. Aí que tá. A gente não sabe se tem satélite. Antigamente tinha o projeto Guerra nas Estrelas americano. A gente não sabe se eles têm alguma arma lá em cima que pode derrubar. Eles têm armas antimísseis, pode ser usada talvez para bater algo desse tipo. Tem um raio laser que ele já destrói, inclusive, satélites no espaço. Naquela época já existia, não era conhecido. Mas já tinha. Mas, inclusive, alguns anos atrás, saiu até na revista Veja a respeito desse raio que é americano. Então, essa nave pode ter sido abatida, ela pode ter sofrido uma avaria comum, um acidente, alguma coisa, e por conta disso, eu não sei se eles foram ejetados,
caíram, são sobreviventes. Eu acredito que pode ser qualquer uma dessas coisas que nós passaríamos quando a gente estivesse num outro planeta. E aí tudo isso desencadeou uma situação que se intensificou o avistamento de OVNIs depois do caso, o que pode levar a uma hipótese de que pode ter ocorrido uma ação de resgate. Tentativa de resgate. Tentativa de resgate dos tripulantes. Eles pode ter uma operação conjunta tentando recuperar. Tanto que depois foram vistos seres no zoológico e tudo mais. Eram tantos OVNIs na ESA nos dias subsequentes que inclusive veio de canoas dentro de uma aeronave Búfalo, radares portáteis para detectar esses objetos, porque eles diziam lá, os militares, que os objetos ficavam dando rasante lá, enquanto essas criaturas permaneceram dentro da ESA. Depois elas foram levadas, né, para Campinas e a gente sabe até que atualmente elas foram para Iperó, né? Iperó, no interior de São Paulo. Mas eu queria falar uma outra coisa agora, que é a respeito das negativas, né? Então... Desculpa, só porque para a gente não perder o contexto, é que a Lourdes da Silva do Boqueirão pergunta exatamente isso, que fizeram com os ETs de Varginha. Os 4 corpos foram para Iperó, simplesmente? Os 4 corpos? Não, 2 foram para os Estados Unidos no dia 25 de janeiro de 96 e 2 criaturas foram para a Unicamp, né, no HC, e depois, posteriormente, foram remanejadas para Iperó. Nós temos de posse 2 corpos ainda no Brasil, 2 corpos. Agora, essa é suspeita. A nave que caiu, segundo as informações que nós apuramos, foi para os Estados Unidos também. Tanto é que depois de a gente ter feito essa troca, capturaram a nave, que foi a nave vista pelo Eurico e Oralina de Freitas, num sítio lá próximo de Varginha também. Eles chegaram a ver por volta da 1h30 da manhã, do dia 20 de janeiro de 96, esse objeto passando no pasto, o gado ficou assustado, correndo de um lado para o outro. Justamente acordou ela. Isso, exatamente, o barulho do gado, e eles viram esse objeto em formato de submarino, do tamanho de um micro-ônibus, soltando muita fumaça, que foi em direção ao Jardim Andere, onde teve as capturas. O legal é que ele deixou muito claro que a parte traseira do OVNI parecia como se fosse serpentina no ventilador e soltava fumaça e faísca. Então, por isso que a gente suspeita que ele foi abatido ou sofreu alguma avaria. E ele seguiu em direção ao Jardim Andere, que é onde ocorreu a captura dos seres. A gente tem alguma coisa para mostrar agora, produção? Não? A hora que tiver, me avisa, por favor. Das negativas, né, que seria interessante a gente estar falando a respeito disso, porque as explicações que foram dadas pelos militares são meio que descabidas. E a gente poderia falar também a respeito do IPM. Eu gostaria até que o José falasse alguma coisa a respeito do IPM. Vai mostrar o vídeo, Acho que é foto, não é vídeo. A gente queria ver o próximo vídeo, produção. Próximo vídeo, por favor, tá bom? O que é IPM? Instituto? O IPM é o Inquérito Policial Militar feito pela ESA para chegar à conclusão do que era aquilo, o que era o suposto ET. Bom, a última vez que vocês estiveram aqui, peraí, vocês falaram assim, que parte disso que o Brasil descobriu em Varginha, parte disso foi para os Estados Unidos, até numa suspeita de um acordo para que houvesse uma vaga para um brasileiro como astronauta. Isso foi legal. Isso foi a gente colocou no artigo que a gente publicou hoje de manhã no nosso portal, na linha do tempo, a gente até mostrou as datas, o acordo que foi feito, quando que foi feito, no site da Burnie. Não, da Agência Nacional Brasileira, tem todo o acordo que foi feito e você vai... assim, eu entendo que existam coincidências. Eu entendo uma coincidência, 2 coincidências, 3 coincidências. Eu não entendo 25 coincidências. Para mim isso não é coincidência. A sequência dos fatos leva a crer. A gente está com o vídeo no ponto. Vamos ver então. São as negativas, né? Exatamente. As negativas então, vamos ver. Do Exército. Tá ok. O que ocorreu mesmo foi o seguinte, no dia 20 de janeiro... A imagem está parada? Estava chovendo muito forte em Varginha, ocorreu um temporal. Esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam indo na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs, que na realidade era um casal de anões, estavam lá e essas meninas estavam para ter filho.
A ESA é a Escola de Sargentos das Armas em Três Corações, a unidade militar mais importante da região. Nada temos a esconder. O comandante da escola leu nota oficial, negando toda a história, mas evitou as perguntas dos repórteres. Caso houvesse... saber o que eles estavam fazendo no dia do acontecimento? Trabalhando. Em prol do Exército, em prol da nação. Isso tem como ser comprovado? Para quê? Para a imprensa. Por quê? Porque não se quer provar os fatos? Não tem que provar. Tudo que eu tinha a dizer, eu digo. Nesses dois depoimentos, né, da ESA, fica claro aí que eles estavam escondendo alguma coisa. Quer dizer, é absurdo você colocar uma explicação que foi um casal de anões grávidos, né, que o Exército levou lá para o hospital regional. Não tem nem cabimento. Não, é assim, a explicação está estapafúrdia ainda. Não, e você vê que são essas explicações foram dadas em momentos diferentes, inclusive a primeira foi depois da segunda, a linha do tempo seria invertida, e o Causa, que é o que apareceu no primeiro Major áudio, Causa. o Major Causa, ele estava nesse momento que ele fez a coletiva de imprensa. Então, assim, ele estava lá, ele ouviu o superior dele falar que não ocorreu nada, e depois ele apareceu em público para falar que era um casal de anões. Eles têm que primeiro se decidir o que aconteceu, para depois falar, né? É, claro. É muita coisa muito doida, né? E aí o IPM, ele chegou trazendo uma conclusão. O IPM é esse daqui, ó. São 357 páginas, ó. 2 volumes que o Exército concluiu que seria um cidadão varginhense, conhecido como Mudinho, e ele seria o ET de Varginha. O Mudinho. O Mudinho. O interessante no IPM, tem inclusive foto aí, um comparativo, porque os pesquisadores naquela época já tinham descartado essa hipótese, né, José? Exatamente. Primeiro que assim, já tinha sido descartado, porque não tem como você ligar uma pessoa à descrição que foi dada para as pessoas. E o IPM é interessante que assim, são 357 páginas de pesquisa, onde você nota que foi direcionado para dar uma solução. O inquérito policial, que não interroga as 3 principais vítimas, são as 3 meninas, nem todos os pesquisadores depuseram. E a conclusão deles foi bem simples. Concluíram que foi o Mudinho. E por se concluir que foi o Mudinho... O que é essa foto aí? Esse é o Mudinho. Esse é o Mudinho. Que a gente está fazendo ali um comparativo que o Vitório Pacatini... de óculos escuros. Não, é um absurdo. É absurdo. Imagina que foram 357 páginas de investigação militar para concluir que o ser descrito na esquerda era a pessoa da direita. Não faz sentido. E um detalhe, aí no relatório, na conclusão final, fala que era esse cidadão varginhense, né, com problemas mentais, que estava sujo devido a uma chuva que tinha caído. Uma chuva de granizo muito forte. Assim, os militares, eles não atentaram... Está escrito no documento aqui. Está escrito aí. Eles não atentaram, os militares, para os horários. Quer dizer, foi uma pesquisa meia boca que foi feita, porque as meninas viram às 15h30. Entre 15 e 16. Então, vamos a chuva ela só caiu a partir das 18 horas. Ou seja, não tem nem como o Mudinho estar molhado pela chuva. E eles concluíram que era o Mudinho sujo por conta da chuva que caiu. Inventaram cada desculpa absurda aqui, né? Aqui está escrito aqui realmente, né? Aliás, gente, eu sei que as pessoas em casa estão falando, puxa, eu queria ver muito mais, eu quero ver os vídeos, que são muitos vídeos que eles têm. Tem um vídeo aí que é um vídeo que foi gravado com um depoimento de um bombeiro, tá? A voz está modificada. A voz está modificada para não reconhecer ele, mas no terceiro bloco a gente vai fazer uma outra revelação, mas esse aí já poderia mostrar agora, se quiser. Eu acho que não vai dar mais tempo, né, Não produção? Vai dar mais tempo? Mas dá para ver lá no site depois. Eu vou fazer o seguinte, é isso que eu vou falar. Nós vamos dar o site do qual o Joseph preside, que é o Burn. A gente vai dar bonitinho o site, porque eles colocaram todo esse material que estão mostrando hoje no Fronteiras, está disponível no site e muito mais, que a gente não consegue na TV mostrar tudo. Então tem muito mais do que Só isso. de vídeo a gente está falando de mais de 2h30 de vídeo. 2h30 de vídeo do caso Varginha? Exatamente. Isso. Então tem muito material para quem quiser consultar em casa, viu, gente? Muito mesmo. A produção está na hora da agenda, se a hora que tiver, tá. Então me avisa quando estiver pronto. O Custódio Fernandes, do Boqueirão, dentro do campo da ufologia, ele pergunta se pode ter uma suspeita daquele avião que sumiu, né? Que até hoje não se sabe nada, absolutamente nada daquele avião que sumiu com 300 passageiros. Se isso pode ter sido uma abdução, alguma coisa parecida. Dentro do campo da ufologia se fala alguma coisa? Da Malaysia Airlines lá?
Se tem muita especulação, mas assim, pode ser? Pode, mas eu não sei. Minha opinião, o Edson vê se ele concorda comigo. Eu estou mais para uma operação militar do que para um caso ufológico. Uma operação militar em que eles estão escondendo a verdade. Eu não acredito em sequestro e terrorismo, porque sequestro e terrorismo sempre tem uma demanda no final. Essa demanda não surgiu. Então, ou ele caiu, ou é uma operação militar. Simples assim. O Bruno Santos Silva, do Embaré, faz uma outra pergunta, também saindo um pouquinho do caso Varginha, mas é que é tão interessante essa pergunta dele que eu também gostaria de saber. É verdade que os ETs podem estar vivendo misturados entre nós? Talvez aqueles que tenham mais semelhança conosco, evidentemente, né? Isso pode acontecer? É uma hipótese que os pesquisadores têm levantado. Mas, assim, de concreto não tem nada. Mas tem de concreto que homens de preto apareceram no caso Varginha. Sim, com certeza. Não foram vocês dois? Não foram. Então, a dona Luísa, que é a mãe da Liliane e da Valquíria, né, que foram as duas garotas que viram lá, mais a Kátia, mas esses homens de preto visitaram a casa delas e ofereceram dinheiro para que elas fossem numa emissora de TV que eles iriam indicar e teriam que contar uma outra versão, ou seja, desmentir o que elas viram. Ou seja, estava nitidamente ali uma intenção de acobertamento desse assunto. E aí, no dia 4 de maio, foi revelado toda essa tentativa de suborno e o Vittorio Pacatini, nesse dia, como ele conseguiu gravar as fitas com os militares da ESA, ele revelou o nome dos militares da ESA que participaram da operação, que foi o tenente-coronel Olímpio Vanderlei, o sargento Pedrosa. Vivo, sabe, não? Sim, está vivo. Está vivo. Tá? O tenente-coronel Olímpio Vanderlei está no interior de São Paulo. E, inclusive, tinha outros militares também envolvidos no transporte lá, que é o sargento Pedrosa, o tenente Tibério, o cabo Vassalo, o soldado Cirilo, o soldado Demelo. A Josefa Menezes, do Bom Retiro, pergunta se vocês acham que a Operação Prato foi o maior caso ufológico do Brasil, ou de Varginha. E se a gente pode um dia, quem sabe, fazer um especial sobre a Operação Prato, que tem também material vastíssimo, né? Acho que a questão de fazer o especial depende de vocês. A gente pode vir aqui quando vocês quiserem. Mas vocês acham a Operação Prato mais extraordinária ainda, não? Eu acho que são diferentes, são particularidades diferentes. O Operação Prato foi pesquisado pela Força Aérea, se conseguiu aí documentos fotográficos, videográficos também do fenômeno, algumas pessoas foram atacadas. Então é uma particularidade da fenomenologia ufológica. E o caso Varginha, ele é excepcional. Eu diria que ele seria um arquivo X brasileiro, só que em situação real, não fictícia. Porque o caso Varginha é um caso. A Operação Prato são dezenas, se não centenas de pequenos casos que foram investigados. Acho que são abordagens diferentes. São importantes, mas de formas diferentes. E é válido fazer um especial sobre a Operação Prato, sim. Perfeito. E aquele que veio a falecer, hein? O que tem sobre ele? O que teve contato, que capturou... O Marco Elixerezi. Então, o Marco Elixerezi, ele capturou, ele chegou a falar para o pai dele, para a irmã, a Marta, né? Que ele tinha participado realmente da captura desses seres e que isso aí ainda dá muito o que falar, mas que era um negócio extremamente sigiloso, secreto, que não era para se comentar. E o interessante é que quando ele faleceu, os laudos médicos deram que ele morreu... Edson? Quanto tempo depois? Foi no dia 15 de fevereiro que ele faleceu. Aí ele quase um mês depois, então. Quase um mês depois. Primeiro nasceu aquele caroço embaixo do braço. Depois... Né, foi extraído e depois ele começou a piorar, e aí foi internado. Você tinha falado do caso então, mas é quase um mês depois. E aí causa mortes? Causa mortes, pneumonia. Ele era um soldado de 23 anos de idade, saudável, né? E o interessante é que falaram para a família que era para fazer o velório rapidamente e fizeram num caixão lacrado. Ou seja, se o cara morreu de pneumonia, não havia necessidade de fazer naquele caixão lacrado. E em alguns depoimentos falam que, porque ele pegou uma infecção hospitalar ou pneumonia? Então, por que no laudo está uma coisa... E na declaração está, e no que eles falam, sempre falaram o que foi uma infecção hospitalar, mas no laudo fala pneumonia. Peraí, vamos decidir o que aconteceu. O médico que deu esse depoimento agora em 2012, que foi o último a atender, ele deixou claro que alguma coisa estranha aconteceu realmente, né? Porque o caso foi muito estranho e a piora dele foi rápida. E isso converge também
com uma criatura que foi vista pela Terezinha Galo-Kelef no zoológico, e depois morreram 5 criaturas no zoológico, 5 animais, e recolheram as vísceras desses animais, o veterinário Marcos mandou analisar e chegaram à conclusão que os animais morreram de nada, e um dos animais, que era um veado, deu lá uma intoxicação por uma substância cáustica desconhecida. Em um deles, e uma coisa importante que para todos eles foi identificado que o tecido gastrointestinal deles estava enegrecido, sem justificativa, todos. Sim, todos. E sabe-se pelos laudos se houve alguma tentativa de comunicação, com certeza ainda vivos, não? Porque até isso, a gente em nenhum momento tocou nesse assunto até agora. Houve tentativa de comunicação? Principalmente com o Badam Palhares, e os bombeiros, quando capturaram, disse que a criatura fazia um zumbido, parecendo um zumbido de abelha. O que nós soubemos também, através desses informantes lá na Unicamp, é que tentou-se uma comunicação, mas que essas criaturas, segundo quem analisou, não eram inteligentes. Era como se fosse um cachorrinho do ET, um animal treinado para fazer uma determinada função. Não era uma entidade inteligente. Talvez e, portanto, não houve uma... Talvez uma inteligência limitada, mas não completamente uma espécie de um robô mais biológico. Puxa, essa eu não sabia, essa vocês não tinham falado aqui ainda. Olha, está na hora da agenda, a gente fez um bloco até grande demais devido ao interesse do assunto, mas tem que fazer 3 anúncios interessantes, preste atenção. Eu estou com muitas perguntas aqui, deixa eu só fazer uma perguntinha rápida aqui, porque não vai dar para atender quase ninguém hoje. O Reginaldo Assunção, do Jardim Independência, pergunta se o caso de Varginha pode ser comparado com a ocorrência de Roswell, em 1947. Eu acredito que pode, tanto que ele é considerado o Roswell brasileiro, com a grande diferença. Lá eles levaram 30 anos para a informação vir a público e saberem do caso. No Brasil, em 3 meses, os pesquisadores que estavam no caso conseguiram já trazer a informação e já colocar revelando todos os fatos, né? Exatamente. E Edson, o que é esse grupo do 7 desse caso de Varginha? O que é então, isso? O grupo do 7 eram 7 investigadores mais importantes, que era o Birajara Franco Rodrigues, Vitório Pacatini, Claudeir Covo, né, falecido, eu, Edson Boaventura Júnior, Jamil Villanova, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini, que eram 2 irmãos gêmeos que fizeram toda a pesquisa posterior lá em Campinas. Então são 7 pessoas envolvidas na pesquisa e você é uma delas. Isso, eu sou o 4º. Tá. E aí o que acontece? Esse grupo ele tinha acesso irrestrito a todo esse material, as fitas gravadas com os militares e tudo mais. Então a primeira fita que foi gravada com um bombeiro, que é uma fita cassete, mas a primeira fita de vídeo que foi gravada, ela foi gravada com o Cabo Vassalo, que é da ESA, da Escola Essa é a revelação que você vai fazer. Essa é a revelação. Tá. Da ESA, da Escola de Sargento das Armas. Hoje ele não está mais lá servindo, ele já deu baixa em 1997. E eu creio que essa fita e esse conteúdo dessa primeira fita já deveria vir a público, porque estão na mão de alguns ufólogos, de algumas pessoas, e ela deve ser de conhecimento público. Pelo menos é essa a minha vontade hoje e o que eu penso que seria mais certo de se acontecer. O que tinha nessa fita? O Vitório Pacatini, que era um dos pesquisadores, né, o segundo pesquisador do grupo do 7, ele no dia 4 de maio de 96 foi até a rodoviária, pegou esse cabo, levou para a casa do pai do Birajara, Franco Rodrigues, que era uma casa desocupada, e lá fez uma gravação. Na verdade, quem fez a gravação foi o Marco Antônio Petit, né? Ele foi o operador da câmera. E o que continha essas revelações? Dizia a respeito da transferência, né, da retirada do corpo de uma criatura estranha dentro do Humanitas e levada para dentro da ESA e depois encaminhada para Campinas. Quando esse militar chegou lá dentro do Hospital Humanitas, o que ele viu? Uma junta de médicos, tinha um S2, um militar filmando com uma câmera portátil. O S2 é da inteligência da militar. Isso, e aí tinha um cavalete, um caixãozinho, e essa criatura que, a princípio, esse militar pensou que se trataria de uma pessoa queimada. Mas aí, quando ele chegou perto, ele viu que era alguma coisa diferente. Tinha um cheiro muito forte, característico, diferente, né? E, em certo momento, um médico colocou uma pinça na boca da criatura e puxou uma língua bifurcada, como se fosse uma língua de réptil preta. Ele não sabe se era a língua do animal ou uma fita para medir putrefação, alguma coisa assim. Logo depois de alguns tempos, né, aí foi
fechado esse caixão, aborboletado, colocaram um saco preto, colocaram no caminhão da ESA e partiu um comboio com 3 caminhões. Chegando dentro da ESA, foi colocado esses caminhões encostados na parede e os militares graduados foram chamados na sala do coronel Olímpio Vanderlei e ele falou, vocês acabaram de participar de uma missão secreta, conto com a descrição dos senhores e amanhã, às 4 horas da manhã, todo mundo aqui, quem quiser dormir na ESA, beleza? A gente vai continuar a missão e levar essa carga para a Unicamp. Fantástico isso aí. Isso nunca tinha sido contado, você está falando agora. Olha, eu sei que muita gente vai querer ver esse material. A gente não conseguiu mostrar pelo menos uns 3 vídeos aqui. Acho que 3 vídeos a gente deixou de colocar porque o tempo é curto demais com esses 2 aqui. Inclusive tinha um pedacinho desse vídeo aí, mas está lá no site. Então, tudo isso que a gente deixou de mostrar e muito mais, um material muito mais vasto, vai estar no site dele, que ele preside, que é o www.portalburn, burn é queimar em inglês, tá bom? Então, portalburn.com.br. Segura mais um pouquinho para as pessoas copiarem, porque vocês vão ver coisa interessante. Você tem 30 segundos, já digo coisa rápida. Enquanto a gente estava conversando aqui, acabou de ser publicado no nosso site um novo artigo. Então, a segunda parte. Vocês deixaram para colocar agora, exatamente. Agora. Para o espectador do Fronteiras exatamente, para eles poderem ver. Isso, legal. Com mais detalhes disso que a gente gostaria de falar, mas o tempo é curto. O tempo é curto. Então, tudo que a gente não conseguiu, você vai ter muito mais material para você mais aprofundado. Mais aprofundado no site deles, www.portalburn.com.br. E obrigado por esse carinho com o telespectador da Baixada Santista, né, que vocês estão colocando exatamente agora para que o nosso público pudesse ver em primeira mão. Exatamente, primeira mão. Primeira mão. Então, o público da Baixada Santista, que é assíduo do Fronteiras da Ciência, vai estar recebendo um material interessantíssimo e vastíssimo aí desse caso da Varginha, que é um dos mais fantásticos. Peço desculpa a todos os amigos telespectadores, não deu para fazer de muita gente hoje, que era muita informação. Agradeço também os pesares pelo falecimento de minha mãe, de muitos que colocaram aqui. Eu li um por um enquanto eles falavam, tá bom? Agradeço de coração mesmo, não dá para ser nominal. E eu vou pedir para que vocês, cada um, pegue 3 papeizinhos, 6, né? Então, 3 papeizinhos cada um, por favor. Deixa eu falar rapidamente do convidado da semana que vem. Na semana que vem, nós vamos falar com o grande Alexandre Comino. Quando ele vem muita gente atrás dele, né? O Alexandre Comino, vastíssimo conhecedor. O tema é Umbanda, não é macumba, né? Então, para as pessoas confundem, Umbanda é religião e ele vai falar sobre isso aqui. E tem fundamento, né? Então, o Alexandre Comino, que é um grande sucesso, tá bom? Obrigado pelos 6 papeizinhos. Vamos ver aqui. Coisas do Brasil e a Livraria Católica Mãe Rainha, que oferece um pêndulo de fada. O sorteado é o Dailton Cardoso do Bom Retiro. A Casa Viva, que oferece um pacote de granola de chia com banana. Sorteado é o Reginaldo Assunção Alvarez, Jardim Independência. O Ismênia de Jesus, que oferece o CD Amai, de Paula Zampi. Sorteado é a Lourdes da Silva do Boqueirão. A Clínica Ser Integral, que oferece o livro Coaching. Sorteado é Alexandre Medeiros, do Boqueirão, Praia Grande, que diz que vai estar aqui no dia 16. Acho que ele quer acompanhar o Alexandre Comino, né? Que vai estar aqui, tá bom. Obrigado, Alexandre Comino, pelas palavras. A Livraria Pingo de Luz, que oferece o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Sorteado é Eliane Mary Pimentel Caetano da Encruzilhada, que fala que o programa está interessantíssimo com vocês aqui, viu? E a Seichonoye, que oferece o livro Convite à Prosperidade 2, de Masaharu Taniguchi. Sorteado é o Ricardo Moraes, do Imbaré. Esses são os sorteados de hoje. E eu tenho 1 minuto para as considerações finais de vocês dois. Bom, uma coisa legal que a gente fez também, a gente criou um e-mail que chama varginha@portalburn.com.br. Se você conhece alguém que esteve envolvido, tem alguma informação para passar para a gente que ainda não foi publicada, coisa nova, pode escrever para a gente, que a gente vai atrás, a gente vai continuar as pesquisas. E o Edson vai atrás de um caso em Goiás agora, ele está indo para Goiás. Podia ter falado isso? Pode, não podia ter falado, não podia. Pela cara dele não podia ter falado. Então deixa quieto, você não podia ter falado. Na verdade a gente vai estar indo para Goiás para investigar uma queda de um objeto lá em Morrinhos. Morrinhos? Estão falando de uma queda lá? É uma queda lá. Mas aí depois, a hora que a gente tiver essa informação mais detalhada, eu trago aqui no seu programa. Você não vai poder ir nessa? Não vou trabalhando, não vou poder participar dessa. Hein? Que pena, eu também queria estar aí nessa, eu adoraria investigar isso. Inclusive envolve a morte do filho de uns fazendeiros lá. É mesmo? Então é um caso pesado. É um caso pesado, bem interessante.
Olha, vocês vão estar sempre com a gente aqui, viu? Agradeço de coração. Nós Pretendo trazê-los muitas vezes, junto do Wallace Albino, que eu também gosto muito, sempre traz novidades, né? E a pesquisa de vocês é fantástica. Obrigado mesmo. E não esqueçam de entrar no site portalburn.com.br, que tudo que a gente falou aqui e muito mais, acho que não foi nem 5% do que está no site deles, com certeza, tá bom? Obrigado de coração. E a você, obrigado, nós que agradecemos. Fiquem com paz, saúde e prosperidade. Nem focando no... Muito obrigado pela sua inscrição no canal, e pelo seu curte e like no vídeo.